Olá, mais um vídeo e hoje eu trago uma análise do livro O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Esse livro é sobre a importância do autoconhecimento e como lapidar essa habilidade pode ajudar em qualquer fase ou em qualquer problema que você precise resolver. E, inclusive, esse livro ele tem uma pegada bem filosófica e, por esse motivo, eu resolvi guiar essa análise também influenciada por esse viés, né? Inclusive, eu trouxe até algumas reflexões do livro sobre a liberdade da vontade do Arthur Schopenhauer, mas eu também vou continuar mantendo a linha psicológica, porque é a minha formação, né? Portanto, é um tema que eu domino mais. Embora eu não seja formada em filosofia, eu leio muito sobre o tema. Nós desafiaremos o mito do gênio confiante, que não conhece a dúvida nem a introspecção. Assim como desafiaremos o mito do artista sofrido e torturado que precisa sacrificar a saúde em nome do trabalho. Então, portanto, esse livro vai desconstruir alguns estereótipos, desconstruir o óbvio, para assim construir um panorama novo. Esse livro ele é dividido em 3 partes, né, que é aspiração, sucesso e fracasso. Que pensando aqui em como essa obra foi escrita, essas 3 fases é o modo como o nosso ego está organizado para o autor, né, que pode nos alavancar, mas também pode nos destruir. Então, a depender de como o seu ego se organiza, haja vista que ele faz parte dentro da sua estrutura de personalidade, né? Então, para ser mais objetiva, e aí você na sua personalidade tiver uma tendência, por exemplo, a ser mais rígido, então pode ser que você nunca saia da fase de aspiração. Mas se o seu ego conversar com partes suas que são mais flexíveis, pode ser que você chegue ao sucesso. Lembrando que não existe uma definição de sucesso que seja universal, né? Agora, uma parte que condensa a mensagem desse livro é que a mesma dinâmica que te faz aspirar no plano das ideias e concretizar no plano do sucesso, pode ser essa mesma dinâmica que pode te levar ao fracasso. O que me leva a uma frase que eu gosto muito, que diz, abre aspas, só o que muda pode ser permanente, fecha aspas. Essa frase é do século VII, do antigo Qian, e é uma referência ao Sima Qian, né, que foi um historiador e astrônomo chinês. Na China, ele é considerado o pai da história chinesa. O Ryan, o autor, ele deixa claro que aqui ele não está se referindo ao ego no sentido freudiano. O ego, ao qual nos referimos com maior frequência, tem uma definição mais casual, uma crença doentia na própria importância. Arrogância, ambição egocêntrica, essa é a definição que este livro usará. É aquela criança petulante dentro de cada um, que prefere fazer as próprias vontades acima de tudo ou qualquer pessoa. A necessidade de ser melhor do que, mais do que, reconhecido por, muito além de utilidade plausível. Isto é o ego. É o senso de superioridade e de certeza que ultrapassa os limites da autoconfiança e talento. Então, tenham isso em mente, porque sem isso em mente, talvez vocês que estejam me ouvindo conduzam o que ele quer dizer de ego por um contexto que é diferente do que o autor está propondo como ego. Tem uma outra frase que eu vi em um vídeo do filósofo Luiz Pondé, e que eu achei interessantíssima e didática para explicar na prática o que o Ryan quis dizer. E essa frase é, abre aspas,
Alguns sabem tudo o que deve, mas não sabem tudo o que precisa. Fecha aspas. E para explicar essa frase, o Pondé usa o mito de Édipo, que inclusive o Freud ele cunhou o conceito complexo de Édipo a partir desse mito grego. Então, de forma bem resumida, o Pondé nos conta que o Édipo ele vai até o oráculo dos Delfos para saber qual é o destino dele. E o oráculo fala que ele vai matar o pai e desposar a mãe. Após saber disso, o Édipo foge de casa. No caminho, ele briga com algumas pessoas, ele mata um homem. Depois, sem saber, ele vai até a cidade em que esse homem morava e acaba desposando a mulher desse homem que ele matou. Só que o que o Édipo não sabia eram de duas coisas. Primeiro, essa mulher que agora é sua esposa era a mulher do homem que ele matou e ele também não sabe que ela é sua mãe. Portanto, os pais que o criou eram adotivos. Ou seja, o Édipo sabe sobre o seu destino, portanto, sabe o que deve, mas não sabia tudo o que precisava saber, que é o fato dele ser adotado. O Pondé, ele usou o mito de Édipo para explicar essa frase, mas de um modo mais prático, ela também conversa com o conceito de inteligência e sabedoria. A inteligência é uma habilidade que pode ser lapidada por meio de prática, de disciplina, de senso de direção e etc. A sabedoria, eu a considero a mãe da inteligência, né? Ela também pode ser lapidada, mas não pelo mesmo percurso que torna alguém inteligente, né? A sabedoria, ela pode ser lapidada ao se viver aquilo que se fala. Ela pode ser adquirida através da coragem de se fazer o que tem que ser feito, sem se agarrar tanto a previsões estatísticas. O cerne da sabedoria está em duas frases filosóficas. A primeira, que fala, abre aspas, só sei que nada sei, fecha aspas, essa é uma frase atribuída a Sócrates. E um outro conceito que para mim conversa com o que é sabedoria, está em um dos aforismos do Nietzsche, que eu acho de uma beleza que é muito simples, ao mesmo tempo em que é muito profunda. Que ele diz, abre aspas, torna-te quem tu és, sabendo o que é isso, fecha aspas. Ainda pensando nessa frase que eu trouxe de um vídeo do Pondé, e que condensa a mensagem central deste livro, sério, assim, se eu pudesse condensar a mensagem desse livro, seria essa, né? Abre aspas, alguns sabem tudo o que deve, mas não sabem tudo o que precisa, fecha aspas. Então, essa frase é uma crítica à arrogância, o que me leva ao viés cognitivo chamado Dunning-Kruger. Os dois, né, após algumas pesquisas, eles perceberam que muitas pessoas que têm habilidades aquém, conhecimentos mais aquém e pouca experiência, né, muito aquém, eles têm uma tendência a se acharem mais competentes, inteligentes e sábios do que a média. E esse efeito também contempla as pessoas que têm uma habilidade ou competência ou uma inteligência que está acima da média, mas, no entanto, se veem como inferiores. Esse efeito leva o nome desses dois psicólogos que descobriram esse movimento, o David Dunning e o Justin Kruger. Para o Ryan, voltando ao autor aqui, o ego é a voz que nos diz que somos melhores do que de fato somos. O que me leva também a associar esse livro com uma frase de cunho mais popular, que diz, abre aspas, você é seu maior inimigo, fecha aspas. Então, ao ler esse livro e pensar em conceitos filosóficos e psicológicos, eu percebi que todas essas frases que eu falei, elas se alinham a conceitos teóricos, né, que fazem uma conexão com habilidade e inteligência, ao mesmo tempo em que fazem uma conexão com a sabedoria, né, a sabedoria das massas. E sobre frases de cunho mais popular,
muitas me fazem pensar que se uma frase que transpassa gerações e permeia o inconsciente coletivo, se essa frase sobrevive, é porque essa frase guarda uma máxima simples, no entanto sofisticada, e que, portanto, conversa com absolutamente todos nós, independente do grau de letramento ou da falta de letramento. Uma coisa que eu sempre vou tentar trazer para vocês são essas frases de cunho mais popular, né? Que alçam aí o status de atemporais e se sobrevivem, não é à toa. Ainda sobre a definição do que é ego aqui para o autor, só para ficar um pouco mais claro, porque é importante, porque quando a gente fala de ego, dá para derivar para inúmeras definições. É importante se atentar a que o autor ele quer passar. Então, vou ler outra passagem que ele reforça do que ele está chamando de ego, qual conceito é a base que sustenta todo este livro dele. Então, vou falar de novo, só que com outras palavras, tá? Então, noção de ego. É quando a noção de nós mesmos e do mundo se torna tão inflada que começa a distorcer a realidade que nos cerca. Como explicou o técnico de futebol Bill Walsh, ocorre quando a autoconfiança se transforma em arrogância, a assertividade se torna teimosia, a segurança vira imprudência desmedida. Esse é o ego, como alertou o escritor Cyril Connolly, que nos atrai como uma força da gravidade. Inclusive, para compor esse livro, o autor ele reuniu histórias por exemplo, do Xerxes, que foi o rei da Pérsia, de Alexandre o Grande e outras personalidades dentro da política, da literatura, de grandes corporações e dentro do nicho de esportes. Inclusive, para provar a tese dele, o autor usa exemplos do que eu poderia dizer que é como se fossem a antítese do ego. E aí, nessa pegada, ele cita os egos de Steve Jobs e do Kanye West. O Ryan, ele entende que a maioria de nós não é o que nas palavras dele ele chama de egomania, mas ele entende que o ego está no núcleo de tudo o que fazemos. E aí, eu quero trazer uma diferenciação para vocês de dois conceitos psicológicos da psicologia que ela fala sobre o ego, mas que essas diferenciações elas são tênues, que é uma pessoa que tende a ser mais autocentrada de outra que tende a ser mais narcisista, ou talvez ter o transtorno de personalidade narcisista. Então, qual é a diferença entre o autocentrado para alguém que tem o transtorno de personalidade narcisista? Ou seja, uma diferença entre alguém mais adaptado e alguém que tem um transtorno, seja ele qual for, está na intensidade dos sintomas e no prejuízo social que essas características inerentes à personalidade da pessoa se comporta ali no convívio. Portanto, se essa intensidade causa prejuízos sociais ao indivíduo ou ao outro, podemos pensar em começar a falar em um transtorno. Então, essa é uma resposta curta para responder a perguntas entre a linha tênue do que é padrão, mais adaptativo, e do que é patológico. Ser autocentrado é uma característica inerente a todo ser humano. O patológico é quando esse traço em alguém ele é muito acentuado, que seria a pessoa que vai desenvolver um transtorno de personalidade narcisista. Então, ambos têm as mesmas características, do autocentrado, só que um tanto maior em relação à intensidade. Então, ambos são indivíduos que enxergam o mundo como uma extensão de si mesmos. Ambos acham que têm uma bola de cristal e sabem o que os outros pensam. Ambos têm muita dificuldade de se colocar em perspectivas que não viveram, ou que não conhecem, ou que nunca ouviram falar, ninguém próximo a eles passou por aquilo. Então, para eles é tipo assim, se eles não viram, não cheiraram, não ouviram ou não comeram,
não existe. É um tipo de personalidade mais focado assim nos órgãos do sentido mesmo. Outra diferença é essa que eu vou falar agora, ela é mais com base na minha vivência, tá? Atrelada aos livros que eu li. Eu tenho um pouco mais de esperança no autocentrado, então eu acredito que alguém mais autocentrado, essa pessoa pode melhorar muito, né? Já pode fazer o movimento de sair um pouco mais de si para conseguir ver melhor o outro. Já no que se refere a narcisistas, eu não tenho a menor esperança de que eles um dia vão desconstruir a ideia de que o mundo gira em torno do Sol e não deles. Inclusive, eu usei esses dois traços, eu uso esses dois traços, um traço ou mais autocentrado ou mais narcisista, inclusive, para nortear a minha análise sobre o ego de alguns personagens literários, né? E também de personagens de série. A ideia desse livro, desse canal tá até na fotinha ali quando você entra, que é livros, séries e filmes com um toque de psicologia. No livro que eu fiz resenha, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que inclusive é um dos meus escritores favoritos, o Dorian Gray, que é o personagem principal, na minha interpretação, é um baita de um narcisista. Agora, exemplos de personalidades que têm um ego mais autocentrado. Eu percebi no Theo, da série brasileira Sessão de Terapia. Eu percebi também no Bentinho, que é o personagem principal do livro Dom Casmurro, do Machado de Assis. Só que o Bentinho é um autocentrado com algumas tendências delirantes. E agora, eu estou fazendo uma análise do apanhador no campo de centeio. O Caulfield, que é o protagonista, ele também tem muita tendência a ser um pouco mais autocentrado. Embora assim, a análise está engatinhando, não tanto, mas penso nele como talvez mais autocentrado. Inclusive, eu vou deixar os links abaixo, se vocês quiserem ver as análises desses livros que eu citei. Voltando ao foco. O autor, ele fala que o ego está na raiz de vencermos ou de não conseguirmos vencer. É o motivo de termos o que queremos e também da insatisfação ou de querer mais ou de não conseguir aquilo que queríamos ou queremos. No clássico japonês, Coração, do Natsume Soseki, o ego é central e carrega a mesma mensagem paradoxal que esse livro, né? Que o que te engrandece pode ser a sua ruína. A ética pessoal do personagem chamado apenas de professor, no livro Coração, do Natsume Soseki, é o que o fez notável, mas também o amargurou. É o que o moveu e foi a mesma força que o paralisou. O maior ponto forte do professor desse livro foi também o maior ponto fraco dele, tá? Fiz uma análise desse livro também, link abaixo. Voltando à obra do Ryan. Ele também faz uma outra... ele também traz uma outra forma de como o ego pode fazer um pequeno, grande estrago, que é na vida das pessoas que vivem de conquistas do passado. No caso dessas pessoas, elas não conseguem perceber que alimentam o ego com uma comida vencida, o que, portanto, as adoece e as paralisa por serem incapazes de obterem novas conquistas e assim continuar a crescer. Mas ao invés de seguir o fluxo ou flow, que está muito na moda falar flow, né? Essas pessoas se acomodam na inércia, na visão retrógrada. Talvez esse movimento explique o núcleo das ideias mais reacionárias. Está condensada na frase do Marco Aurélio, que ele diz, abre aspas, um doente que ignora a causa da sua enfermidade, fecha aspas. E nesse movimento não é incomum que essas pessoas confundam arrogância com autoridade e confiança. E aí, pensando nessa conexão que eu fiz com um pensamento mais reacionário,
é porque o autor fala que se construirmos muros, fica difícil trabalhar com quem pensa diferente de nós, o que só retroalimenta o viés de confirmação. E que, portanto, ao tomar críticas como ofensas pessoais, isso é muito comum numa personalidade mais autocentrada, né? Então, é uma coisa que nos apequena a uma vida mais limitada. Então, assim, pense aqui comigo. Qual que é o esqueleto básico para se construir uma teoria sólida? Então, você pega uma tese, uma antitese, e a partir do diálogo entre elas, a gente constrói uma síntese. Algo novo que surge do embate de ideias que contém premissas opostas. Mas, na verdade, eu tenho uma tendência a pensar que são as mesmas ideias, só que com palavras diferentes. E depois, eu vou explicar usando o exemplo da antitese da psicanálise, que é o behaviorismo radical. E vai ficar bem claro para vocês essa ideia que eu trouxe de parece que a gente fala a mesma coisa, só que com palavras diferentes. E eu penso assim, porque eu tenho a impressão de que já dissemos tudo o que podia ser dito. Pensamos estar reinventando a roda, mas na verdade a estamos customizando. E tudo bem. Porque embora os signos e os símbolos eles sejam os mesmos e em uma quantidade limitada, as conexões entre eles são ilimitadas. E por quê? Porque agregamos a nossa subjetividade ao que foi nos ensinado que é arbitrário. Pense em algo arbitrário, por exemplo, como o vocabulário. Todos nós concordamos que C com A dá K. E C-A-S-A formam a palavra casa. Isso é um conceito arbitrário para construirmos um padrão. E antes de eu te dizer, pense em uma casa, você já o fez. E certamente a casa que você pensou é diferente da casa que eu pensei. E é aí que tem que morar o diálogo. A casa que eu pensei não é melhor ou pior do que a casa que alguém de outra cidade aqui do Brasil pensou. Que alguém, ou não é, a casa não é melhor ou pior que alguém de esquerda ou de direita pensou. É só uma casa diferente, porque somos diferentes e temos histórias de vidas diferentes. Talvez se você pedir para alguém que nasceu em uma situação de rua e pedir para essa pessoa definir o que é uma casa, sabe o que você imagina que vai acontecer? Bom, eu não sei. Mas o que eu sei é que investigar as nossas fantasias e como nos relacionamos com os signos e os símbolos arbitrários nos faz nos conhecer e conhecer as pessoas e de onde vieram. Nós não podemos ser compreendidos e apartados da nossa realidade, da nossa cultura, do período histórico que vivemos. E essa é a razão pela qual eu sempre digo que para você conhecer alguém ou interpretar uma obra, temos que saber minimamente o contexto ao qual tal pessoa ou tal autor estava inserido. Todo este rolê para dizer que é o pensamento diferente do nosso que constrói a melhor síntese, o novo. Se eu fico só conversando com quem concorda comigo, quem é da minha bolha, certamente eu posso ouvir coisas do tipo: eu concordo com você, olha, você está certo. Ou pior, era exatamente isso que eu tinha em mente. Bem, o seu ego certamente vai te dizer que você é realmente fora da curva. Só que essa falsa sensação nunca vai se sustentar. E sabe por quê? Porque a realidade é soberana. Quando você terminar de conversar com quem concorda com você, você vai se deparar com muitas situações que o seu conhecimento limitado não tem respostas. E se você forçar uma resposta, você pode estar sob um efeito da dissonância cognitiva. Eu não vou explicar o que é, porque eu já expliquei em detalhes o que é a dissonância cognitiva quando eu fiz uma análise do livro O Senhor das Moscas. Inclusive, esse livro ganhou um Nobel. E eu também falei sobre esse mesmo conceito
quando eu fiz uma análise do paciente Breno, da série brasileira Sessão de Terapia. E eu vou deixar os links dos 2 vídeos abaixo. Então, em síntese, só para fechar a ideia de que pessoas que vivem de glórias passadas se fecham para criar oportunidades e não enxergam oportunidades porque estão imersas nas próprias fantasias. E provavelmente veem o mundo por lentes de conceitos ultrapassados. O conhecimento é fluido, a vida é fluida. Muitas pessoas que construíram um corpo teórico complexo e sofisticado, mas que tiveram ali algumas premissas refutadas ao longo do tempo, né? Isso não significa que elas estavam erradas. Significa que abriram uma porta e, portanto, criaram uma oportunidade para que outros passem por essa porta e a ampliem. Conhecimento, para mim, não é exclusão, mas é o sinônimo de novas conexões. E agora, aproveito a brecha para fazer uma crítica pessoal a um dos teóricos que eu mais admiro e que orienta muito de como eu organizo o meu pensamento e o meu discurso e meus comportamentos, que é o tio Freud. Ele rompeu com Jung, porque o Jung, né, ele discordava de alguns pressupostos da psicanálise. E o Freud o considerava ali o Jung, o herdeiro do legado dele. E olha, que o Freud, ele tinha muitos outros homens ao redor dele, mas certamente se o Jung se destacou, né? Então ele considerava o Jung o herdeiro. E bem, o Freud, ele estava certo em um ponto, ao mesmo tempo que errado em outro. Ele estava certo ao apostar no Jung. O Jung era tão fiel à ciência que ele não se deixou levar pelo deslumbre do elogio do mestre. E na ruptura, ele criou o próprio corpo teórico, que é a psicologia analítica. E para mim, o Freud, para mim não, analisando a história, né? O Freud estava certo quando ele colocou Jung num pedestal. Porque, assim, para discordar de uma referência que foi o Freud, ou a pessoa é muito estúpida, ou essa pessoa está vendo além. E a teoria sólida do Jung mostra que ele não era estúpido, ele era a segunda opção, estava vendo além. E na parte em que o Freud estava errado, é que por ego, ele não queria correr o risco de ficar em segundo lugar dentro do corpo teórico que ele criou. E eu tenho muita certeza que a psicanálise teria sido muito maior se ambos juntassem a tese Freud, a antitese Jung, para formar uma síntese mais robusta. Então, embora eu admire muito Freud, eu tenho esse e algumas outras críticas justamente ao quê? Ao ego dele. Então, só porque eu não concordo com alguns posicionamentos egocêntricos do Freud, isso não significa que eu vou descartar tudo que ele construiu. Normalmente, eu tento fazer o exercício de não idolatrar as pessoas às quais admiro. Certamente, todos que admiramos têm atitudes que não concordamos, porque essas pessoas são humanas. E Freud, eu te recomendo esse livro, né? Vai que ele lê em algum lugar, não sei também. A artista performática Marina Abramovic é direta. Ela diz, abre aspas, se você começa a acreditar na própria grandeza, será a morte da sua criatividade. Fecha aspas. E aí o autor responde a uma pergunta que fica no ar, né, que é, mas por que o nosso ego faz esse movimento de nos alçar a um pedestal? E eu gosto muito desse movimento, né, de questionar o porquê algo se sustenta, embora muitas vezes esse algo que se sustente guarde ao mesmo tempo uma porção de que vai ser o que vai nos apequenar. E por mais que não reconheçamos entre nossos pares, sabemos que alguns hábitos que cultivamos nos apequenam e nos fazem chegar exatamente aonde não queremos. E eu tenho muito esse movimento, né, de me fazer as perguntas, de partir das perguntas. Isso é um exercício que a filosofia me ensinou. Inclusive, eu tive 2 semestres na faculdade de filosofia. E talvez
eu seja uma apaixonada pela psicologia, porque para mim é uma teoria sólida que responde muitos dos anseios que eu tenho. E bem, segundo o Freud, comportamentos se sustentam porque têm um ganho secundário. Esse ganho secundário é uma espécie de benefício, né, que X comportamento garante, e o benefício pode ser de natureza psíquica, pode ser de natureza de ganhos ali mais palpáveis, né? E para o Freud, há duas maneiras de buscar o prazer, que é evitando sentir e entrar em contato com sensações que são desprazerosas, bem como também evitar situações desprazerosas, ou a segunda forma é maximizar o que nos traz prazer. Com esses dois conceitos em mente do Freud, eu quero fazer uma digressão rápida sobre o que eu quis dizer lá atrás, quando eu disse que parece que falamos as mesmas coisas, né? Só que com palavras diferentes, né? E assim, eu nem preciso ir muito longe. Eu vou usar a antítese da psicanálise, que é a psicologia comportamental, que diz, raciocine aqui comigo, abre aspas, um comportamento se mantém sempre que há um reforço. Fecha aspas, isso é o que a psicologia comportamental fala. Agora, voltando ao Freud. O Freud fala, abre aspas, um comportamento se sustenta porque há um ganho secundário. Fecha aspas. Alguma diferença na prática? Nenhuma. Mas percebam que eles estão usando palavras diferentes para explicar o mesmo fenômeno. E tá, voltando aqui ao livro, né? O autor, ele diz que agimos de forma a nos colocar como melhores do que somos porque o ego gosta muito de conforto. E enfrentar o que é diferente, perseguir o que não tem um alvo, se arriscar sem a garantia de êxito, é aterrorizante para o ego. Então, o Freud preferiu romper com o Jung, a aceitar as ideias do pupilo, que muitas vezes funcionavam como uma antitese para a teoria que ele criou. Só que se juntássemos as duas, a tese do Freud, pensando na psicanálise do Freud, a antitese, pensando na psicologia analítica do Jung, juntássemos esses dois cérebros maravilhosos, certamente teríamos um outro tipo de conhecimento mais sólido, muito mais robusto do que ambas as linhas, que embora diferentes, elas já são. Mas assim, tudo dá para piorar, tudo que existe, mas também dá para melhorar. Então, o Freud, ele colocou o ego dele acima, assim, da ética de, eu vou deixar um legado para melhorar a humanidade? Fica aí, né, essa dúvida. Então, voltando, o ego, ele gosta muito de conforto. Gente, a gente está pensando aqui ainda para ligar aqui os assuntos, que eles estão bem costuradinhos, embora talvez, não sei se vocês estão acompanhando. O que eu estou falando aqui agora do ego gosta muito de conforto, eu estou me referindo ao que o Freud falou. Se uma situação se sustenta é porque ela tem um ganho secundário, mesmo que esta situação não seja benéfica, né? Mesmo que essa situação nos apequene. E aí, qual que é o ganho secundário? Perseguir algo que não tem um alvo e se arriscar sem garantia de êxito é aterrorizante para o ego. Então, quando nos contamos narrativas de que sabemos muito do que há para saber, ou que somos melhores do que de fato somos, essas narrativas são como um bálsamo para as nossas inseguranças. E bem, voltando um pouco mais atrás, pelo viés antropológico, isso tem uma explicação. Mas eu não vou me ater, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, mas se quiserem posso colocar nos comentários, tá? O ponto é que eu quero falar implicitamente de um exercício que é bem mais difícil em relação a julgar, né? Então, o exercício que é mais difícil é entender os núcleos das nossas atitudes, né? Que é um movimento que ele exige uma volta para dentro e também para fora, mas analisando as pessoas que te criaram, pessoas que nos criaram. O ego, ele está o tempo todo tentando maximizar o conforto, né? E a ambivalência é que, para ter um conforto tangível, ao invés de conforto ilusório, temos que passar pelo medo. E o ego evita desprazer.
como bem falei sobre as duas formas que o Freud descreveu, que é do ego buscar prazer. Substituindo as partes racionais e conscientes da nossa psique por vanglória e autocentralização, o ego nos diz o que queremos ouvir e quando queremos ouvir. Tem um outro vídeo que eu fiz sobre o livro O Homem de Giz, da autora britânica C.J. Tudor, em que eu faço uma analogia entre a mensagem desse livro e a mensagem dos filmes de terror. Então, esse livro da C.J. Tudor é um suspense psicológico e, como tal, me lembra a narrativa dos filmes de terror. Em tais filmes, o que sempre acontece? Você vai ter que passar pelo monstro, entrar no quarto escuro, lutar contra o demônio, encarar o fantasma. Tudo, absolutamente tudo o que o personagem ele não quer. Mas ele quer superar tudo aquilo e sair daquela roda de hamster agoniante. E só tem um jeito de superar. Mas o desfecho sabemos que vão ser variados e o pior, imprevisíveis, ou seja, nada dentro do controle. No final, ou a pessoa consegue e vive feliz, ou ela acha que consegue e aí leva, sei lá, o demônio no corpo, só que encarnado nela, ou no cachorro, só que ninguém sabe ainda. Ou a pessoa morre, mas deixa algum legado positivo, né, aos que amam. Por isso, resistimos tanto à mudança. Sabemos o que temos que fazer, mas as opções de desfechos são infinitas e temos medo do salto no escuro. E o que o ego quer é conforto, mesmo que esse conforto seja uma ilusão. Inclusive, vou deixar o link da resenha completa desse livro, da C.J. Tudor, abaixo. Percebam que não somos só condicionados pela nossa genética. Somos condicionados por padrões herdados pela nossa espécie. Percebam que só ter consciência não é suficiente, porque somos condicionados ao padrão de compulsão à repetição, que é uma força poderosa e invisível. Somos quase como marionetes, presos por teias invisíveis que nos controlam. O Freud, ele tem uma frase muito famosa que sintetiza isso que eu falei. Ele disse, abre aspas, o ego não é senhor nem dentro da sua própria casa, fecha aspas. E o que ele quis dizer com isso? Que embora o ego ele seja o administrador da nossa psique, ele não é soberano. Ele está à mercê dos impulsos primitivos do id e do controle rígido do superego, que é a instância, o superego, né? É a instância responsável pela introjeção dos nossos valores morais, da ética, e ambas foram o que possibilitou que a civilização. Então, vendemos uma parte da nossa liberdade que já era restrita, genética, e aí outra parcela que temos que abrir mão para poder possibilitar a civilização. Então, perceba como temos uma margem extremamente curta e limitada para trabalhar pensando no campo da liberdade. Trouxe essas reflexões também a partir deste livro do Schopenhauer, sobre a liberdade da vontade. Ele é curtinho, eu recomendo, tá? Sobre esse tema, eu recomendo um texto do Freud que se chama Mal-Estar na Civilização, e também indico novamente o livro O Senhor das Moscas, que eu fiz uma análise com base na teoria do verniz social, e mais 2 outros livros que são a antítese do outro sobre o conceito de natureza humana. Um que se chama Humanidades, uma história otimista sobre o homem. Então o autor ele defende com ótimos argumentos que a nossa essência tende mais à bondade e ao altruísmo, e tem também a antítese, uma antítese do outro, tá? O outro se chama Efeito Lúcifer, do psicólogo Philip Zimbardo, que ele defende que a nossa natureza é mais inescrupulosa, né? Que temos e que aí faremos tudo para sobreviver a qualquer custo. Inclusive, esse autor, o Philip Zimbardo, ele tem um experimento social bem controverso que ele elaborou e concretizou para defender essa tese, né, da natureza humana ser mais vil, que se chama Os Prisioneiros de Stanford.
link abaixo. E eu tô falando de todos esses livros, por quê? Porque o ego é central, é o núcleo de tudo o que se produziu e de tudo o que se produz. O resumo dessa ideia que eu trouxe sobre liberdade limitada é que mesmo que você entenda o que eu disse aqui a partir deste livro, e tem algumas referências deste, comprar, entender ou concordar com uma ideia não te faz mudar completamente. É uma eterna construção e desconstrução diária ser a nossa melhor versão. Por isso que só saber, só ter consciência não é suficiente. Se você não tiver em mente todos os dias que somos falhos, que vamos errar mais do que acertar e que precisamos reconhecer a nossa pequenez, ampliar essas percepções, é o que eu vejo com base nos meus estudos, que é a única maneira de atingir um pequeno grau de liberdade. Vou trazer uma frase do William Penn, que ele fala, abre aspas, construções que se encontram tão expostas às intempéries, precisam de uma boa fundação, fecha aspas. É isso que eu quero dizer, com só ter consciência não é suficiente. Tem que construir e desconstruir nossos padrões de compulsão, a repetição, tendo como ego, como maestro, todos os dias, essa construção e essa desconstrução. Se a gente volta para a roda de hamster, tem que ficar assim, atentíssimo. E como eu falei para vocês, esse livro ele é organizado em 3 partes. Vamos à primeira parte, que se chama aspiração. E aí tem umas partezinhas assim em preto, né, que o autor fala. Seja qual for a sua aspiração, o ego é seu inimigo. Este capítulo parte de uma pergunta, né? Eu penso que esse é o melhor lugar para se construir um raciocínio, mas ele é pouco usado, porque é um lugar inquietante. Porque começar pela dúvida não nos traz nenhuma garantia. Não temos a menor certeza de quando essa dúvida vai ganhar contornos mais precisos ou só nos conduzir a ainda mais dúvidas. Ouso dizer que é sempre uma mescla dos dois. Afinal, a ciência evoluiu sempre a partir de um incômodo, né? Que incomoda porque não tem resposta. Entre as várias perguntas que vão guiar essa parte sobre a aspiração, nós temos: devemos nos perguntar se a crença em si mesmo não se baseia em relações concretas, então em que se baseia? Quando estamos apenas começando, muitas vezes a resposta é em nada, ou seja, ego. E é por isso que assistimos com tanta frequência a ascensões incríveis seguidas de quedas calamitosas. Uma das respostas a essa pergunta, né, é balancear talento, ambição e intensidade. O que nos leva a outra pergunta, né? Como encontrar esse equilíbrio? Bom, não sei. O que nos leva a uma outra pergunta, que é como entender em que circunstâncias é o equilíbrio que vai nos fazer cair. E uma possível resposta está em autoconhecimento, ou nas palavras do autor, autoavaliação. E eu quero trazer de novo este livro, que eu já trouxe ele antes, que é Inteligências Múltiplas, do Howard Gardner. Ele foi um psicólogo que ampliou o conceito de inteligência. Então, ele ampliou para 7 habilidades. Como o autor de O Ego é Seu Inimigo, ele está focando no autoconhecimento, uma dessas habilidades foi descrita pelo Howard Gardner como inteligência intrapessoal. E eu trouxe este livro dos reflexos, A Reflexão, do Vanderlei Ribeiro Pires, que é brasileiro, ele é médico, porque ele descreve de forma mais sucinta, ao invés do próprio autor, porque o autor ele fala de forma um pouco mais rebuscada. Então esse aqui vai ficar um pouco mais didático. A habilidade intrapessoal representa um conjunto de qualidades correlatas voltadas para nós mesmos. É a capacidade de ter acesso aos próprios sentimentos e saber orquestrá-los de forma harmoniosa, percebendo-se como um ser humano honesto consigo mesmo, que luta para ser competente e merece ser feliz.
A inteligência intrapessoal ou capacidade de gerenciamento das nossas próprias emoções foi resumida em 4 aptidões fundamentais: o autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação e a autoestima. Então é como se a pessoa ela fosse autorreguladora de si mesma, quem tem esta habilidade. Tem gente que por tendência associada, vamos, genética e ambiente, então a pessoa desenvolveu de uma forma acima da média esta inteligência. Como é uma habilidade diferente de sabedoria, lembra que eu trouxe para vocês lá atrás a diferença entre dois? A inteligência é uma habilidade que a partir de senso de direção, de disciplina e de estudos, você pode lapidar e melhorar. Segundo o autor aqui do Ego é Seu Inimigo, e segundo sobre a liberdade da vontade de Schopenhauer, a nossa liberdade para atuar, ela é muito curta, ela é extremamente limitada. Então, o autoconhecimento é o que pode fornecer uma ampliação de mais autonomia para poder operar mudanças dentro desse campo através do autoconhecimento. Então é o que dá para fazer, é o que tem para hoje, enquanto ninguém descobre algo que seja melhor do que esta resposta que temos. E olha que esta resposta, só saber da resposta não resolve nada. Tem que colocar em prática. E agora aqui eu vou falar para vocês, eu tô falando disso o vídeo todo, o porquê que é tão difícil colocar em prática. E aí, voltando sobre a inteligência intrapessoal, tem um vídeo que eu fiz, que eu explico na prática como funciona a personalidade de alguém que tem esse traço. É um vídeo que eu fiz sobre a paciente Júlia, da série Sessão de Terapia, link abaixo. Né? E aí, por que o exercício da autoavaliação é pouco falado? Porque é mais fácil buscar um conforto no mundo externo do que no mundo interior. Uma forma de se auto-oferecer conforto é entender, por exemplo, o mundo de forma binária, tipo bom e mal. Ou uma coisa boa é mal, uma pessoa boa ela é ruim. O que nos faz não ter o trabalho de pensar que as coisas têm mais nuances, que as pessoas nos mostram o que queremos ver, etc. E a segunda forma de buscar conforto fora é também se apegar a julgamentos. Ninguém precisa ser muito esperto para chegar a uma conclusão que você considera que responde a todas as suas dúvidas quando se conhece um pequeno recorte da vida de alguém. E isto piora consideravelmente se as nossas impressões sobre um terceiro têm base na fala de alguém sobre este terceiro. Parabéns, você acabou de ser manipulado e não percebeu. Como tantos atos criativos, escrever é difícil. Sentar-se, começar a escrever, ficar furioso consigo mesmo, furioso porque o material não está bom o suficiente e você não está bom o suficiente. Aliás, muitos empreendimentos valiosos que iniciamos são dolorosamente difíceis, seja programar uma nova startup ou dominar uma profissão, mas ficar de blá 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 é sempre mais fácil. Esse é outro tipo de comportamento que nos leva a pensar na busca de conforto. Então é mais fácil falar sobre escrever um livro ou criticar quem nos escreve do que de fato você sentar a bunda na cadeira, estudar e escrever um. Tá? O que me leva a uma segunda citação aqui. E é isso que é tão traiçoeiro na fala. Qualquer um pode falar de si. Até uma criança sabe jogar conversa fora e tagarelar. Quanto mais difícil a tarefa, quanto mais complexa a ideia, mais incertos serão os resultados. Mas você vai ter que pensar e agir de forma extraordinária. Tem a abertura de uma série chamada The Chosen, que conta a história ali dos discípulos, The Chosen, os escolhidos ali, quais foram mais ou menos os 12 critérios ali que Jesus usou para escolher os seus 12 discípulos. E eu acredito que, embora eu seja ateia, eu acredito que Cristo existiu. Embora eu tenha lá minhas dúvidas se ele foi divino. Mas o ponto é,
A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, portanto, essa abertura, ela sintetiza muito da frase que eu disse e que é do legado de Jesus, né? E aí tem aquela frase popular também que diz, né? Abre aspas, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, fecha aspas. O autor diz que falar demais nos distrai e consome uma energia necessária que poderia ser investida num processo criativo. E ele completa dizendo que fazer um bom trabalho é travar uma batalha interna e que, portanto, ao falar, nos distraímos do propósito. Inclusive, ele traz várias pesquisas aqui sobre essa ideia entre falar, investimento de energia, o quanto falar distrai a pessoa de continuar investindo tempo, afeto e energia em um determinado projeto, o quanto isso distrai e o quanto esse prazo vai só aumentando para ela entregar tal projeto. E quando o autor fala do falar muito, tá? Ele está falando no sentido de você falar e não dizer nada, que é o famoso blá, 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 blá. Que para ele é uma forma só de preencher o vazio e a incerteza. O ato de falar muito também carrega a ideia de conter um senso de urgência, que é o impulso de buscar reconhecimento antes de ter feito algo, ou seja, antes de agir. Então há uma diferença entre ter um propósito no mundo das ideias, que se derrama pela fala, e ter um propósito aliado a uma ação que se concretiza pelas obras. Nesta etapa, você deve praticar olhar para si mesmo a uma pequena distância, cultivando a capacidade de enxergar além dos próprios pensamentos. O distanciamento de si é um antídoto natural contra o ego. Eu vou explicar o que ele diz com o conceito, o que ele está dizendo, vou relacionar com o conceito que os sociólogos chamam de distanciamento histórico. Pensem, por exemplo, na Carmen Miranda. Ela teve muitos críticos e críticas ali à obra que ela deixou. E ela até escreveu uma música para, entre aspas, mandar, sei lá, uma indireta para esses críticos, que ela fala mais ou menos assim, eu vou reproduzir aqui de cabeça, tá? A música é mais ou menos assim, abre aspas, eu não falo I love you, eu só falo eu te amo, fecha aspas. Bem, o que o conceito de distanciamento histórico tem a ver com este rolê? Que hoje, após muitos anos da partida da Carmen, ninguém se lembra mais das críticas ou dos críticos a ela. Ao menos, ao falar sobre o legado, é a trajetória dela que damos mais ênfase, ou seja, ao que ela produziu, ao que ela deixou. Então, a partir do distanciamento histórico, diminuiu-se o ruído e selecionou o que de fato importa. E sabe um exercício que você pode se auto-oferecer? É se olhar pela perspectiva de um distanciamento. Então pensa aí em um problema que você tem e tenta fazer o exercício de esquizofrenia. Pode pensar assim se você quiser, tá? No distanciamento, você vai se colocar como alguém que está extra a você e te ouvindo. E aí faz o que você faz muito bem lá com seus conhecidos, né? Dá um conselho para você. Ou se dê um panorama que te faça sair da roda de hamster. Sacaram? É como se você estivesse se vendo fora da ilha. Nesse exercício, você para de gravitar em torno do problema. Para de gravitar em torno do problema pode ser entendido também como ruído. Lembram que eu falei lá atrás do exemplo da Carmen Miranda, que a partir do distanciamento histórico diminuiu-se o ruído e selecionou-se o que realmente importa? E aí você também assume uma postura de você para você, né? Só que mantendo um distanciamento. É como se você que está de fora não tivesse aquele problema. Você só está ouvindo. É como se você montasse uma versão do seu amigo. É tipo isso. O que os humanos precisam para avançar são o propósito e o realismo. O propósito, poderíamos dizer, é como a paixão com limites. O realismo são o distanciamento e a perspectiva. Então, até
quem criticava a Carmen Miranda estava apaixonado por ela. Porque o contrário de amor não é ódio ou raiva, ou até mesmo inveja. O contrário de amor é a indiferença. Quem genuinamente não gosta de outro alguém, nem pensa nessa pessoa. Para que o seu trabalho seja verdadeiro, ele precisa provir da verdade. Se você deseja que seu sucesso seja mais do que uma centelha efêmera, precisa estar preparado para se concentrar a longo prazo. Não adianta. Não temos o menor controle sobre o impacto do nosso legado. E pensando aqui pela perspectiva da evolução das espécies do tio Darwin, o sentido da vida é simples, é passar os seus genes para frente. Mas se você não quer ter filhos, você pode usar instrumentos indiretos para concretizar o sentido da vida. Por exemplo, escrever um livro. Se você tem algo a dizer, certamente vai influenciar, contribuir para um mundo melhor. Então, todo o resto que produzimos é uma extensão do sentido da vida. São instrumentos. E instrumentos são inanimados, portanto, guardam um potencial que vai conversar com o mais íntimo de quem os usar. E para explicar isso do instrumento ser inanimado, para ficar um pouco mais prático, eu gosto muito do exemplo da faca. Então, a faca você pode usá-la para alimentar as pessoas ou para ferir as pessoas. Ou seja, a faca é apenas um instrumento que revela quem a usa. O que me leva aos conceitos de fazer ou ser. Aqui, o autor ele fala que independente do que você busque, o mundo se movimenta. O mundo, aliás, não gira em torno de nós, e sim do Sol. Então, enquanto estamos perseguindo ou construindo o que definimos na nossa concepção subjetiva do que é aspiração, nossa, esqueci, do que é aspiração ou do que é sucesso, o mundo vai te testar. Não é nada pessoal. Esse teste é uma espécie de seleção natural mesmo, para saber se você vai conquistar algo ou vai fingir que o conseguiu. Porque é uma linha tênue entre conquistar o que você almeja como sucesso e também se essa conquista ela vai te corromper. E aí vem a pergunta: como evitar o desvio? A resposta está em autoconhecimento, né? Inclusive, para você definir ao menos o que é aspiração, o que é sucesso, o que é fracasso para si, ao invés de introjetar o que te dizem que é esses três, você precisa trabalhar a autopercepção. Então, quando você faz um movimento menos feito normalmente, você consegue respostas diferentes ou melhores da maioria das pessoas. Eu sempre desconfiei de qualquer chave mestra que abre as portas para todo mundo. No processo de se você se conhecer, entender as engrenagens que movem o mundo será uma consequência, porque o mundo é feito de pessoas. As regras arbitrárias foram feitas por pessoas. As empresas são feitas por pessoas. Entidades são uma falácia reducionista. Embora o psicólogo, o Kurt Lewin, ele tenha nos dito que um grupo ele tem uma identidade que se sobrepõe à identidade individual, não dá para perder de vista que um bom líder trata as pessoas de modos diferentes, porque as pessoas têm a oferecer vícios e virtudes diferentes. Por exemplo, um exemplo de vício, e que inclusive é o exemplo que o próprio autor usa, que é o vício de fingir conhecimento. E, portanto, nutrir o autoconhecimento e a virtude antagonista antagonista ao vício de fingir conhecimento. E as aparências enganam. Ter autoridade é diferente de ser autoridade. Essa frase, né, ter autoridade é diferente de ser autoridade, condensa a ideia de ser versus fazer. Tem um moço chamado Frederick Douglass,
e ele cita uma frase dele que ele fala, abre aspas, o que você escolhe fazer com o seu tempo e o que escolhe fazer para ganhar dinheiro moldam você. Essa frase, eu entendo que ele está falando de princípios. Na verdade, gente, todo esse capítulo sobre aspiração, ele se dedica a construir a ideia de que, sintetizando aqui, tá? Essa parte da aspiração. Um bom norte de aspiração que pode te levar ao sucesso tem a ver com seus valores humanos como bússola, aliado à autopercepção dos seus pontos fracos e fortes, e a percepção de que a vida não nos deve algo só porque nascemos. Tudo tem que ser conquistado por meio do aperfeiçoamento. Pronto, resumi, acabou o vídeo. Só que buscar atalhos é quase uma força invisível que exerce uma pressão sobre absolutamente todos nós. E eu tenho um palpite pessoal do porquê temos essa tendência natural a buscar atalhos. E a pista está no modo como o nosso organismo funciona, no sentido fisiológico mesmo, bem como no modo como evoluímos como espécie e as características que foram sendo selecionadas. O fato é que há muitos anos, antes da Revolução Agrícola, nós não sabíamos se comeríamos no outro dia, o que nos fez nos organizar de modo a maximizar o máximo possível dos escassos recursos, né? Desses parcos recursos. Então você tinha que maximizar, fazer o melhor que você pudesse com pouco. Inclusive, essa é uma definição um pouco rasa de como a dopamina funciona, tá? Isso de maximizar o máximo possível poucos recursos. A dopamina é uma definição bem rasa, seria essa. E alguma coincidência com a definição de atalho? Nenhuma, né? Portanto, a busca por atalhos é um comportamento que não se sustenta a longo prazo, pensando no mundo ao qual vivemos hoje. Porque não dá match você querer ser uma referência na sua área sem que as suas ações não estejam alinhadas à sua ambição. Você sabe que terá jantar te esperando em casa, ou ao menos terá mantimentos para preparar um. Então, não dá para usar a desculpa de que você tem que viver na inércia para economizar energia. Não use a antropologia como muleta. Não existem tantas desculpas assim. Vá gastar as calorias que você sabe que tem condições de repor. O ego nos apressa para chegar a algum lugar e de preferência com aplauso, sendo que na maioria das vezes nossas ambições não têm justificativas plausíveis na realidade, ou seja, se não vivemos as dores e não fizemos os sacrifícios que justifiquem tal reivindicação por aplauso. O ego, ele te conta que ter paciência no processo é uma fraqueza, o que me parece um feedback descolado da realidade. O autor também nos conta sobre o quanto é importante tomar cuidado com as paixões. E eu gosto de fazer uma analogia de paixão com teoria de estimação. Teoria de estimação foi eu que criei, tá? Criei esse conceito da teoria de estimação pensando assim. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem acompanhar meu raciocínio. Me acompanha aqui. Todos nós temos vieses que nos guiam. E se você não consegue identificar quais são os seus, né, quais são algumas das lentes que te fazem ver algumas coisas ao mesmo tempo em que embaçam outras, então o viés te tem, ao invés de você se apropriar dele. Quando eu falo de teoria de estimação, eu não estou querendo dizer no sentido pejorativo. Eu estou só querendo dizer que temos alguma ideia ou teoria pela qual somos apaixonados. Eu, por exemplo, sou apaixonada pela psicanálise, pela teoria da evolução das espécies, pela filosofia, pela antropologia, etc. Eu tenho várias paixões. E apaixonados correm o risco de ver o mundo por uma lente muito estreita. Como se disséssemos a nós mesmos que as teorias de estimação, que somos profundamente apegadinhos, respondem e resolvem tudo. Então, e é aí que podemos nos acomodar no viés de confirmação e repelir qualquer um que pense diferente de nós.
É importante nos identificarmos com alguma área ou teoria. Isso nos dá um certo senso de pertencimento. Mas não dá para perder de vista que existe a possibilidade de daqui a algum tempo alguém provar de forma contundente que essas teorias, as quais acredito, as que você acredita, elas podem não conversar com a realidade, ou estão muito desatualizadas, ou na pior das hipóteses, porém plausível, estão erradas. E servem ao propósito de virar munição para a risada do povo lá do futuro, da nossa cara aqui agora. E, portanto, ao nos apegar às nossas teorias de estimação, somos acompanhados pela ideia de que saímos da Matrix. Mas eu penso que o único jeito de sair dela é indo para outro lugar. Tem gente que chama de Valhalla, umbral, inferno, paraíso e temos vários outros nomes. A verdade é escorregadia, se é que há alguma. E a paixão é sinônimo de vida, de senso de direção, mas guarda exatamente o mesmo potencial de, na mesma medida, ser a nossa ruína. Haja vista que temos muitos crimes passionais, a maioria cometidos por homens. A paixão é democrática. Ela é uma sensação que foi selecionada. Ela é similar a um instrumento. Instrumentos, lembra que eu falei da faca para vocês? Instrumentos revelam quem os usa. Sentimentos não são moralistas. Eles não são bons e eles não são ruins. Eles apenas revelam quem os usa e quem os sente. O mesmo se aplica a inúmeros empreendedores, autores, chefes, donos de empresas, políticos e designers que você não conhece e dos quais nunca ouvirá falar, já que eles afundaram com os próprios navios pouco depois de terem deixado o porto. Como acontece a todos os amadores, eles tinham paixão de sobra e nada mais. Para o autor, o lado negativo da paixão, ele tem a ver como subtexto, ele está falando de paixão vaga, uma paixão que não tem forma, tá? E aí ele vai falar, né? A paixão que ele considera como um sentimento mais nefasto e autodestrutivo, ele está falando de aquele desejo ardente, insaciável de começar ou alcançar algum objetivo vago, ambicioso e distante. Lembre-se, fervoroso é apenas um eufemismo para louco. Outro sentimento que o autor traz relacionado à aspiração é o orgulho. Inclusive, só para ressaltar aqui um detalhe, tá? O autor ele traz muito a ideia de ele juntar a aspiração associada a algum afeto como pano de fundo, tá? E são de fato os sentimentos que guardam o potencial de nos mover, assim como a paixão que pode nos mover, outro sentimento no espectro oposto que pode nos paralisar é o medo. Agora, voltando aqui mais ao livro, que ele traz o orgulho. O autor fala que é um sentimento que embota a nossa visão. Se achamos que sabemos de tudo, então, como vamos nos colocar no lugar de aprendiz? Quando vamos nos colocar no lugar de aprendiz? Nunca. O homem orgulhoso sempre vê as coisas e as pessoas de cima. E é claro que, enquanto se está olhando para baixo, não se pode ver nada que esteja acima. E é assim que o orgulho pode nos aproximar de pessoas que nos dizem o que queremos ouvir. Ou seja, que somos muito bons, que estamos certos, o que abre a porta para bajuladores. Para que bajuladores se aproximem e identifiquem os pontos fracos de alguém. E o que eles farão com essa informação? Não faço a menor ideia, mas sei que nada de bom pode vir de alguém que não gosta de você, mas que mesmo assim alimenta o seu ego, fazendo essa pessoa sentir uma autoconfiança exagerada e reforçando a ideia de que X pessoa é o centro do mundo. Agora o autor ele vai trazer a aspiração associada a uma ação, que é o trabalho.
que é passar da fase da abstração mental e o falar em demasia por ação. E ele propõe uma ideia democrática, a de que não se trata de brilhantismo, de vocação, de ter mais dinheiro ou mais acesso. Se trata de trabalho contínuo. Né? Alguém que para de se aperfeiçoar experiencia uma pequena morte em vida. Tem uma frase da Bíblia que eu gosto muito, que diz, abre aspas, nem só de pão vive o homem, fecha aspas. Ou seja, o que você escolhe consumir e como você emprega seu tempo também é seu alimento, também te forma. Os conteúdos que você consome podem te dar vitalidade ou te atrofiar. O que me leva a uma outra frase popular que o próprio autor ele traz, que é, abre aspas, finja até conseguir, fecha aspas. E o próprio autor diz, né, você gostaria de ser operado por um médico que fingiu que estudou? E ele responde, se ele não deveria fingir, por que você deveria? Com essas perguntas, entramos em contato com narrativas falaciosas que o nosso ego nos conta. Agora, a parte 2, sucesso. Inclusive, gente, toda vez tem essa partezinha preta. Ou seja lá qual for o sucesso que você tenha alcançado, o ego é seu inimigo. O sucesso é intoxicante. No entanto, sua manutenção requer sobriedade. Com muito esforço, talvez você consiga alcançar o sucesso, mas para mantê-lo, você precisa ter valores humanos sólidos. Nessa segunda parte, o autor ele vai trazer histórias de pessoas muito bem-sucedidas que se tornaram bem-sucedidas por quem são e conseguiram cair justamente pelo mesmo motivo. E aí o autor ele coloca uma pergunta, abre aspas, você é capaz de lidar com o sucesso ou ele é a pior coisa que pode lhe acontecer? Fecha aspas. À medida que nossa ilha de conhecimento cresce, o mesmo acontece com a praia da nossa ignorância. Com o bom desempenho, surge uma pressão crescente de fingir que sabemos mais do que de fato sabemos. Vou contar um caso rápido. Esses dias eu estava assistindo a uma série sobre alguns jogadores de basquete. E eu gosto muito de assistir documentários sobre a maioria dos esportes. Embora não sobre todos os esportes, tá? Mas sobre basquete eu adoro. E é impressionante o quanto alguns atletas alçados à posição de referências nos seus respectivos esportes são muito autocentrados. E tem um ego muito frágil. O ponto é, eu ouvi um jogador de basquete americano que eu diria que é viciado em aplauso se auto-intitular como um mito. Achei aquilo um tanto estranho e fiquei pensando na palavra mito. Normalmente, eu percebo, a partir das minhas leituras, que mito é quase associado a alguém que nem existe. Ou pode até existir, gente, mas tá assim, outro patamar, geralmente morto. E ninguém vê, ninguém toca, de tão raro que essa espécie é e de tão difícil que foi conquistar o que tal pessoa conquistou. Mas há certas coisas que são convenções sociais. Por exemplo, você não se auto-intitula líder, né? São as pessoas que vão dizer isso sobre você. Assim como você não se auto-intitula um mito, é uma convenção. São os outros que vão dizer isso. O mito torna-se mito não quando é vivido, mas quando é contado. Agora, sendo um pouco mais objetiva, peguei aqui no dicionário a definição de mito. É uma narração ou relato, frequentemente de caráter fabuloso e com origem em tradições populares, que tem por objetivo explicar fenômenos naturais, a origem do mundo ou as ações humanas, muitas vezes de forma simbólica ou alegórica. Em resumo, o mito é uma história que procura dar significado a algo sem a natureza, seja a sociedade ou até mesmo a existência humana.
E aí, frequentemente, os mitos eles envolvem personagens e eventos que não são realistas, mas que simbolizam algo maior, como as forças da natureza ou os valores de uma cultura. Esses caras que ganham uma oportunidade ou que conquistam, também pode ser pelo meu mérito do cara, uma oportunidade de conseguir uma visibilidade dentro dos seus respectivos esportes, é o que nas palavras dele, do autor, ele chama aqui de sucesso. E não é raro vermos como conseguem acabar com suas carreiras em uma velocidade superior à que fizeram para construí-la. Criar histórias a partir de eventos passados é um impulso humano, também é perigoso e falso. A escrita de nossas próprias narrativas leva à arrogância. Isso transforma a nossa vida em uma história e nos transforma em caricaturas, enquanto ainda temos de vivê-la, ainda sobre mito. Nessa parte, né, do sucesso, sobre o sucesso, a segunda parte, o autor traz uma história de um treinador chamado Walsh, que é uma referência na área dele. O Walsh, ele é atento aos detalhes, porque ele sabe que pontuações altas serão uma consequência de se atentar aos detalhes, e que, portanto, vencer é uma consequência. Ao mesmo tempo em que tinha a humildade de, enquanto treinava os seus jogadores para se atentarem ali aos detalhes, ele não podia lhes oferecer uma previsão de quando a vitória aconteceria. E aí, o autor ele entra na questão de que muitas pessoas que construíram impérios, na verdade, não tinham a menor ideia de que os conseguiriam. E eu concordo com o autor, tá? Não temos como prever nada porque a vida é fluida. As nossas intenções se chocam com as ações e as intenções dos outros. E boa parte das nossas conquistas também se devem ao fator sorte, hora certa e lugar certo. É claro que alguém que desenvolve um olhar e uma percepção apurada para ser estratégico fica menos refém da sorte e cria, portanto, as próprias oportunidades. Mas ainda assim, prever quando e como esse esforço ele terá visibilidade na proporção do empenho, de tempo e afeto investido, não tem como calcular. Isto é, os comentários de pessoas sobre o que estão fazendo no mercado, estão se referindo ao mercado financeiro, tá? Raramente são confiáveis. Isso é o Jeff Bezos, que foi o fundador da Amazon, que está dizendo. E aí ele complementa: fundar uma empresa, ganhar dinheiro no mercado financeiro ou desenvolver uma ideia é algo caótico. Reduzir uma dessas coisas a uma narrativa cria uma clareza que nunca existiu e nunca existirá. Para resumir esse capítulo sobre sucesso, eu entendi que a definição particular de sucesso deve estar alinhada ao que te sustenta, que, portanto, é sua base e que são os nossos valores humanos. Sem ao menos um vago conhecimento sobre esses dois, sobre o que te sustenta e o que são seus valores humanos, as chances de o sucesso ser o que de pior pode te acontecer, as chances do sucesso ser o que pior pode te acontecer. Por quê? Da mesma forma que temos uma tendência a buscar atalho, as pessoas podem ver você como o atalho. O sucesso vem com um combo completo. Não dá para escolher o que você vai retirar fora do combo, mas dá para analisar para sim ter algum mínimo grau de controle. Então, as características que estão no combo e que vão influenciar em maior ou menor grau que atingir o sucesso vão depender de como estão dispostos os traços de personalidade de alguém. E esses 3 traços que ele fala, que vem junto com o sucesso ou que aumentam, talvez o sucesso só dê vazão a características que já tinham dentro da pessoa, né? Que são arrogância, controle e paranoia. A arrogância acontece quando alguém para de aprender
por julgar que já sabe de tudo. Quando alguém que atingiu o sucesso se sente especial e merecedor de nada menos que o aplauso. E quando a pessoa parte do pressuposto de que o seu tempo vale muito mais do que o tempo dos outros. O controle acontece quando você começa a criar rituais e hábitos um tanto excêntricos, extremos e de caráter meio obsessivo para tentar sustentar o que já conseguiu. Um exemplo de controle eu vou trazer aqui para vocês que é dentro das organizações, das empresas, fica um pouco mais simples, tá? É quando um dono lá da empresa, o exemplo de controle é o que faz a pessoa ser escrava da empresa ou do projeto que criou, porque não consegue delegar tarefas. E aí a empresa funciona como uma extensão do proprietário, o qual até os detalhes mais irrisórios tem que sair de acordo com o que tal pessoa tinha ali em mente. O que leva a um perfeccionismo paralisante ou a uma cobrança excessiva que faz as pessoas ao redor se sentirem melhores em qualquer lugar, com exceção do trabalho. E a paranoia se encaixa quando você se alça ao pedestal de que agora tem que destruir todos que pensam diferente de você. Afinal, eles podem ser uma ameaça, né, na sua mensagem e certamente estão planejando algo para destruir o que você construiu. A paranoia diz: estou cercado por idiotas. A paranoia cria perseguições, semeia a discórdia com bases irracionais. Faz alguém acreditar que pode comprar afetos genuínos, que pode comprar segurança. Tem um texto poético da minha autoria que ilustra bem a paranoia. Vou recitar para vocês. Você pode comprar roupas bonitas, mas não uma autoimagem positiva. Pode comprar um telefone, mas não pode comprar ligações verdadeiras. Pode comprar uma casa, mas não pode comprar um lar feliz. Pode comprar ações, mas não pode comprar valores humanos. Você pode comprar itens de segurança, mas não pode comprar paz interior. Pode colecionar objetos, mas não pode colecionar afetos genuínos. Quem sabe, talvez estejamos diante de uma crise iminente, ou pior, talvez ela tenha sido causada por você mesmo. Só porque você fez alguma coisa uma vez, não significa que poderá continuar fazendo-a com sucesso para sempre. E aí eu volto naquela frase que eu trouxe do antigo Qian, que fala, abre aspas, o que permanece é o que muda, fecha aspas. Parte 3 e última, que é sobre fracasso. Ai, inclusive tem que ler aqui, ó. Sejam quais forem os fracassos ou os desafios que você venha a enfrentar, o ego é o seu inimigo. Tem uma frase que a psicóloga Dora, da série Sessão de Terapia, usa para se referir às inúmeras interpretações que o terapeuta Theo faz durante a análise dele. No caso, o Theo ali, ele tem dificuldade em se colocar no papel de paciente. E a Dora diz, que é a terapeuta dele, ela diz, abre aspas, o Theo toma observações clínicas como ataques pessoais, fecha aspas. Talvez esse seja um indício de fracasso. O ego adora a ideia de justiça e moralidade ao considerar comentários que muitas vezes nem são dirigidos diretamente a nós. Mas para o ego é como se o fossem. Na maioria das vezes as pessoas não nos veem, eu já disse isso em diversos vídeos. Na maioria das vezes as pessoas não nos ouvem quando estão desferindo algum tipo de crítica ou uma ironia velada. E sabe por quê? Você sabe qual a métrica você pode usar na vida para entender se a pessoa está se referindo a você? É coerência no discurso. Se um discurso embasado em algum comportamento seu ou traço seu que se sobressai. Se não for, então a crítica revela mais a quem fala. A crítica está falando mais da dor do outro, né? E nesse movimento, tal pessoa só está te usando como instrumento ou bode expiatório, mas não necessariamente a pessoa está te vendo. Para ilustrar isso, eu vou trazer um recurso didático.
Tem um trecho de uma palestra do historiador Leandro Carnal em que ele fala algo mais ou menos assim: você está no trânsito e alguém te diz que você é filho da Pi. Se eu realmente for, não há motivos para me zangar. E se eu não for, também não há motivos para me zangar. Ou seja, quando a gente leva todos os tipos de comentários para o lado pessoal, isso só mostra a fraqueza do ego e a fragilidade dos nossos valores. Ou seja, que nós nem sabemos quais são os valores que nos sustentam. E também revela um certo grau, um tanto elevado, de autocentrado, de ser uma pessoa mais autocentrada, né? Então, desse a devida desimportância, tá? Frente a grandes problemas, um ego frágil, ele sai pela tangente, culpa todos, o mundo, e é incapaz de voltar o dedo para si. É por meio das nossas atitudes que revelamos quem somos, não só por meio das palavras. As palavras costumam distrair e manipular, provocar ruídos. Tem uma frase que eu vi no Instagram que ele dizia, abre aspas, ninguém entra na sua casa se você não der as chaves. Isto não é sobre casas, fecha aspas. Tem uma frase da filosofia estoica que diz, abre aspas, foque a sua energia e o seu tempo no que você pode controlar. Fecha aspas. O que podemos controlar é fazer o nosso melhor nas condições que temos e ir melhorando durante o processo. Agora, se você vai receber elogios ou críticas, isso não está no nosso controle. Então, independente do estágio que você esteja, aspiração, sucesso ou fracasso, saiba. A regra é foque no que você pode controlar e alinhe as expectativas. Porque por mais que você dê o seu melhor, isso não significa que o mundo vai estar em consonância com as expectativas que temos de nós e com as expectativas que depositamos em um projeto. E talvez o seu melhor ainda não seja o suficiente. Se quiser mudar o jogo, aprenda a jogar o jogo do jeito que está dado, não do jeito que gostaríamos que fosse. Dependendo de qual seja a nossa motivação, essas reações podem ser excruciantes. Se o ego assumir o controle, não aceitaremos nada menos além da apreciação total. Essa é uma atitude perigosa, pois quando alguém batalha em um projeto, seja um livro, um negócio ou qualquer outra coisa, em determinado ponto o projeto deixará suas mãos e passará para o domínio do mundo. Ele será julgado, recebido e manipulado por outras pessoas. Assim, deixará de estar sob o nosso controle e não dependerá de nós. Tem uma outra parte que ele fala, o que havia de especial em Belisário era que ele aceitava a barganha. Fazer a coisa certa era o bastante. Essa parte conversa até com o conceito sombra do psicólogo Jung, né? Ele criou esse conceito para falar sobre o inconsciente e como ele opera em nossos pensamentos, que por fim se transformam em atitudes. O nome sombra é simbólico, porque são aspectos e características nossas, mas que temos dificuldade em reconhecê-las como nossas, então as reprimimos, as relegamos à sombra. Por considerarmos que certas partes nossas são imorais, são negativas ou temos vergonhas, né, dessas partes. E uma das maiores vantagens em reconhecer em nós o que rejeitamos é que isso expande um pouco mais o nosso autoconhecimento e o controle sobre as nossas emoções. Só porque negamos algo nosso, isso não significa que não vá mais existir ou influenciar os nossos pensamentos, atitudes e escolhas. O que negamos só ganha força e exerce ainda mais domínio sobre nós e aparece em nossas atitudes imprudentes, atitudes irracionais, nos nossos vícios, em atitudes que são desproporcionais para uma situação e aparece nos subtextos das nossas conversas, fica claro no oposto do que estamos querendo dizer. Se você calar a verdade e enterrá-la, ela apenas vai crescer, reunir um poder explosivo tão grande que, no dia em que germinar, vai explodir tudo que estiver no seu caminho.
O autor fala que é impossível listar nomes e falar sobre a trajetória de inúmeras pessoas que atingiram sucesso e depois foram para o fundo do poço, e depois que conheceram o fundo do poço, alcançaram o sucesso novamente. Eu nem imagino o que essas pessoas passaram, mas uma coisa eu imagino: tais pessoas redefiniram os seus conceitos de sucesso e mudaram suas estratégias na parte 1, a da aspiração. Na mitologia grega, os personagens geralmente passam pela catabésis, ou uma descida. Eles são forçados a retroceder, sofrem uma depressão ou, em alguns casos, literalmente descem ao submundo. E quando emergem é com um conhecimento e uma compreensão elevados. Para o autor, o nosso ego é a causa da queda e, ao mesmo tempo, que guarda o potencial de nos tornarmos flexíveis ou ainda mais rígidos. Por fim, o autor nos fala que agora, frente ao fracasso, e um adendo, tá, gente? A definição de fracasso é algo muito pessoal, tá? Mas aqui, diante do fracasso, do fundo do poço, devemos retornar ao início, à aspiração, e reavaliar muito do que julgávamos certo, universal, ou que tomávamos muito apaixonadamente como verdade. Nada está definido. E se nada está definido, esse modo de pensar guarda condições e contradições. E se nada está dado, você pode chegar a qualquer lugar, seja um lugar melhor ou pior ainda. O fundo do poço não é um lugar demarcado, assim como felicidade, sucesso também não o é. Homens vaidosos não ouvem nada além de elogios. O ego só consegue enxergar o que vai bem e nunca o que vai mal. É por isso que você pode ver egomaníacos em posições de lideranças temporárias, mas raramente em duradouras. Tem uma música da Clarice Falcão que se chama Fundo do Poço. E no clipe, ela dá mais uma vida para esse ambiente inóspito. A letra é divertida, vai te garantir umas gargalhadas, tem um humor mais ácido e cínico também, mas a letra é bem poética até. E tem uma frase nessa música em que ela canta, abre aspas, eu que decorei meu fundo do poço, fecha aspas. Eu penso que essa ideia de paixão e impulso sem estratégia é uma ideia que a indústria vende, né? Mas o esforço que está por trás é abafado, porque as pessoas querem comprar a ideia de que se você ama algo, não tem como dar errado. Embora as estatísticas de fracasso são muito mais prováveis do que as de sucesso. Só que os tais influenciadores de hoje em dia justamente abafam as intempéries para vender uma ideia para os reféns do ego, de que basta você acreditar. E quem gosta de atalho tende a comprar. E uma última mensagem: não importa onde você esteja, você sempre pode achar oportunidades que vão extrair o seu potencial. Ou para resumir em uma frase, se não há oportunidades, você cria a oportunidade. Essa frase é bonita, todos gostamos, só que esquecemos que isso não é simples. E para começar, o primeiro degrau deve ser simples, né? Que é o que nos faz voltar ao começo de tudo. Comece pelas perguntas. E no caso, depois de você passar pela fase das perguntas de quem é você, quais são os seus valores, o que te motiva, você sabe sofrer pelo que realmente vale a pena, estou disposto a pagar o preço, sei lá. Customiza aí as perguntas que fazem sentido para sua vida e faz um movimento para dentro. Se for fazer para fora, pergunta aí para quem te criou, tá? Depois de tudo isso respondido, o que pode desencadear uma crise existencial? Pode ou não, não sei, não tenho como te dar certeza, não te conheço. E te colocar em contato com o seu vazio. E que para superar vai levar um tempo pessoal, porque cada um tem o seu ritmo muito pessoal e subjetivo de aprender e de crescer. Tem uma frase que eu criei que eu uso como bússola durante o meu processo de análise pessoal. Eu fiz 7 anos de terapia. Que é, abre aspas, o que eu posso fazer de bom com o que eu tenho de ruim? É uma pergunta, tá? Fecha aspas.
Existem aspectos e traços em nós que não temos a menor chance de mudar ou de controlar. E para não ficar na espera passiva ou usar isso como muleta, a síndrome de Gabriela Cravo e Canela, se você tem alguma característica que considera ruim, se pergunta por que ela foi selecionada. Eu te garanto que, de alguma forma, ao instinto básico de sobrevivência, pensando no instinto básico de sobrevivência, essa característica guarda alguma vantagem. Existem traços nossos que são basais, alicerce, e, portanto, é prudente não querer mudar, ou pior, os relegar ao lado sombra. Temos que estabelecer um diálogo até com as partes de nós que consideramos as menos aptas. Elas podem ter muitas perguntas e respostas, muitas respostas. Nossa, no final desse vídeo eu tô ficando como? Zureta. Elas podem ter respostas às perguntas que fazemos. Nossa, esse é o vídeo mais longo do canal de longe. E vou enfatizar o que o livro mostra, né? Que é o melhor movimento. E, portanto, também acaba sendo mais difícil. Que é se voltar para dentro. Né? Então, o que você pode fazer de bom com o que você tem de ruim? Eu me pergunto isso todos os dias. É isso. Quem sai por último apaga a luz. Se você chegou até aqui e sabe de quem eu peguei esta referência, pode deixar nos comentários. Este é de longe o maior vídeo do canal. Tô me empolgando.